Olá, bom dia. Mais um dia estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus, né? Nessa quinta-feira maravilhosa que Ele nos concedeu. E hoje nós vamos estudar sobre o exemplo de Cristo. Será que nós estamos seguindo exemplos de Cristo como ao Senhor, como é o título geral da nossa lição, né? Como seus discípulos? Hoje nós vamos meditar sobre isso. A pergunta nos diz: como a profecia do salmista enquanto ao zelo piedoso se cumpriu no templo de Cristo? Então nós vemos que lá no livro de Salmos diz assim: pois o zelo da tua casa me devora, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então como isso se cumpriu na época de Cristo? Quando ele chegou em Jerusalém, na época da Páscoa, né? Ele viu ali muito cambista, ali estavam se vendendo pombos, ovelhas, bois, né? E ele falou assim, não, mas aqui no pátio da casa de Deus, esse tipo de coisa acontecendo, é impossível. E diz que então ele fez um azogue de cordel, e rodando aquele azogue, ele lançou todos fora dali, né? E foi de uma forma assim, que diz que ele virou a mesa dos cambistas, espalhou os bois, as ovelhas, jogou o dinheiro pelo chão, né? E ele falou sério mesmo: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. E naquele momento os discípulos lembraram da palavra do salmista que falava que o zelo da tua casa me consome. Então ali os discípulos lembraram do salmo, né? Quando viu que Cristo estava zelando pela causa naquele momento. E que fatores devemos aprender com o zelo de Cristo? 1 Coríntios nos diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas em demonstração do Espírito de poder. Então, nós vemos que tanto Cristo como seus discípulos demonstraram o zelo pela causa, o zelo pela palavra de Deus através das suas obras, das suas ações, né? A notinha diz: Cristo viveu a lei, sua pureza e beneficência, sua devoção à verdade e zelo pela glória de Deus revela a perfeição da lei. Cristo declarou que a sua comida e bebida era fazer a vontade do Pai. O zelo que vem através de tal santificação da verdade torna poderoso aquele que crê nela, pois ele é o receptáculo da sagrada verdade e, ao participar dela, se tornará um cristão útil. O zelo deve sempre ser uniforme, manifestando uma santidade de caráter. Então, o zelo que nós vemos, ele deve vir representando pelo nosso caráter, né? E que apelo Cristo faz a cada um que vive no período morno de Laodiceia? Ele fala: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quem é que gosta de ser castigado? Mas muitas vezes Deus faz isso conosco. Ele nos castiga por amor. Assim como nós repreendamos e às vezes castigamos nossos filhos, Deus faz isso conosco. Mas Ele faz isso porque Ele nos ama. Quando se trata do serviço a Deus, será que os homens manifestam o zelo que anteriormente manifestaram no serviço do mundo? Será que eu trabalho com ardor, com temor, com zelo, da mesma forma que eu trabalho para ganhar o meu pão no dia a dia? Neste tempo, quando o fim de todas as coisas está às portas, não deveria o zelo da igreja ser ainda maior do que o da igreja primitiva? O zelo pela glória de Deus levou os discípulos a dar testemunho da verdade com extraordinário poder. Não deveria esse zelo
incendiar o nosso coração com o desejo de contar a história do amor divino de Cristo crucificado? Não deveria o poder de Deus ser revelado de modo ainda mais impressionante hoje do que nos tempos dos apóstolos? A pergunta que eu quero deixar para mim e para você nessa manhã é o seguinte: as histórias do amor de Deus em nossas vidas faz parte de nosso dia a dia? Se não faz parte, precisamos desse zelo em nossa vida, para que possamos representar a Deus com todos ele amor possível. E assim ele fará parte de nossas vidas. Que Deus nos abençoe para isso. Amém.